no Salmo de número 106, vamos lá? Salmo 106, versículo 3. Mas todo culto tem matéria nova e esse não será diferente. Salmo 100, matéria diferente, né? Salmo 106, versículo 3. Ele diz assim: bem-aventurado os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Então, bem-aventurado é o que observa o direito. Você tem que observar a palavra de Deus. Qual é o seu direito, qual é o seu dever, qual é a sua obrigação, entenda? Entenda bem, os alertas que ele dá também, nós devemos observar. Lá no livro de João, capítulo 5, versículo 39, ele diz assim, 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. A vida eterna é a própria vida de Deus, e são elas que de mim testificam. Então nós temos que examinar as Escrituras, abrir a palavra de Deus, prestar atenção. Nós conhecemos a história de duas irmãs, está aqui do lado em Lucas 10, 38. Eram duas irmãs, uma parou para observar o direito, observar o que Deus tinha para ela, o que Jesus tinha para falar com ela. Às vezes nós estamos como a outra irmã, a Marta. Vamos lá, 10, 38 de Lucas. Diz: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Sempre destacando, quem recebeu Jesus foi a Marta. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Ela aprendeu algo. Diz aqui também, assentando-se também. Então tinha outras pessoas, mas ela se assentou para ouvir a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando disse: Senhor, não te importas que minha irmã me dê serviço só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Coisa profunda, os caras estavam dando até chamando a atenção. Senhor, não te importas? Eu estou servindo só eu estou trabalhando, e minha irmã está aí ouvindo. Jesus fala para ela, respondeu Jesus, diz-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então nós temos que parar para ouvir o Senhor, nós temos que parar para dar atenção ao que Ele diz, observar o direito, observar o que a Bíblia diz, o que está escrito na palavra, para andarmos naquela palavra, para vivermos aquela palavra. Eu estou citando também aqui o livro de Naum, o profeta, tudo dentro do mesmo entendimento. Jonas é um profeta mais conhecido, Miqueias, Naum, capítulo 2, é só uma parte que eu quero pegar. Ele diz: o destruidor já está diante de ti, guarda tu a fortaleza, observa o caminho que é a palavra de Deus e o caminho que você está andando. Quer dizer, será que eu estou andando no caminho do Senhor? Não esqueça que Jesus disse: eu sou o artigo definido, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele, Jesus, é a palavra de Deus. O caminho, o Isaías, no capítulo, aqui atrás, volta um pouquinho, capítulo 35 de Isaías, versículo 8, o Isaías fala uma coisa muito séria para nós. 35, 8. Então, diz assim, 8. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O caminho se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Isso aqui é uma tática do diabo para fazer você não observar o caminho é santo. E você está num caminho e parece que você está certo, não está. Porque o caminho é a palavra de Deus. E esse caminho é santo. Quando você está fora deste caminho, você está fora da presença de Deus. Aí você se perde. Então nós temos que observar o caminho, observar a palavra. Eu estou andando na palavra, eu ando de acordo com a palavra. O pastor está pregando, ele traz uma revelação, é a instrução do Senhor. Ele traz o que? Uma revelação de Deus. Ele está mostrando por onde devemos de andar. É ali que devemos permanecer. Volta no Salmo 106. Então observa o caminho, Observa o direito. Aí ele diz: o que pratica a justiça
em todos os tempos. Bem-aventurados os que observam o direito, observam o que é dele, o que é direito dele, onde ele deve andar, como ele deve proceder, como ele deve agir. E diz aqui, o que pratica a justiça em todos os tempos, o que pratica o que ouviu, o que pratica o que recebeu, o que pratica o que entendeu da palavra, aí ele vive, esse vai ser bem sucedido. Ele não é apenas, lembra do Tiago 1,22, coloca para mim por favor, Tiago 1,22, ele diz assim, Tiago 1,22, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Então nós temos que olhar, prestar atenção, olha para nós, olha bem para a palavra de Deus. Eu observo o que é direito meu e pratico, não fico só não, pratico em todo o tempo. Por exemplo, a santidade que estamos estudando aqui na frente, Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, o capítulo é o 9, versículo 8, capítulo 9, versículo 8, o que ele diz para nós? Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, em todo o tempo, na juventude, na idade adulta, entenda bem, na velhice, sempre prestando atenção, e sejam alvas as suas vestes. Não deixe Satanás sujar as suas vestes, manchar as suas vestes. Eu contei do Estevão. O Estevão estava sendo apedrejado, foi o primeiro mártir. Ele estava sendo apedrejado por causa do evangelho. Os religiosos, liderados por Saulo de Tarso, um jovem que respirava ódio contra o cristianismo, porque na mente dele, no entendimento dele, o cristianismo estava acabando com o judaísmo, era para combater o judaísmo. Não, ele veio trazer a vida, Jesus veio trazer a salvação. Aí a Bíblia nos conta que os homens apedrejaram Estevão, e o Estevão, na hora que estava morrendo, levantou os olhos para o céu e disse: Pai, não lhes imputes este pecado. Imputar é o que? Atribuir. Que não lhes atribui este pecado. Ele não ficou, ele podia dormir com ódio, né? Morrer com ódio. Depois que ele acabou essa palavra, que ele citou essa oração, o que aconteceu com ele? Morreu, dormiu. Mas até o momento ele foi fiel até a morte. Ele não sujou as suas vestes. Poderia dizer: Deus, mata esses homens, pesa a mão sobre eles. Deus, não, cuidado. O diabo usa alguém para apedrejar você, na vez não com pedras, mas com palavras, para ofender você, para caluniar você. Você não cai nessa cilada do diabo. O que ele quer? Que você não mantenha as suas vestes limpas, que você fique cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de revolta, e você sujou as suas vestes. Não, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Eu trouxe uma palavra nos outros cultos que é Efésios 5:8. Olha comigo ali, que coisa muito bonita. Porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. No outro tempo éramos trevas, guardávamos isso no coração, guardávamos o ódio, guardávamos uma revolta, guardávamos uma tristeza com alguém, porque alguém nos feriu. Hoje não, nós não lutamos contra a carne e o sangue. As pessoas devem notar isso. Nós observamos, entendo o que diz a palavra e praticamos. O que nós praticamos? Nossa luta não é contra a carne e o sangue. Mas você não vai responder para aquela pessoa? Não. A Bíblia fala, 2 Timóteo 2:24, ao servo do Senhor não convém contender. Você se mantém na palavra, você não mancha, você não suja as suas vestes, você não deixa, como em outros casos, podemos falar da vida moral. O Davi falou uma coisa no Salmo de número 101, e ele fala, versículo 3, deixa eu pegar para você, que não está no meu esboço não, mas veio, você tem que falar, é esse mesmo, Salmo 101, 3, ele diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos. Não ponha. O diabo vai chamar a atenção, às vezes uma pessoa, entenda? Pessoa que está vestida de um jeito, pessoa que chama a atenção. Não, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Você já aprendeu com a palavra que você é marido de uma só mulher, e a mulher é mulher de um só, até nos pensamentos. Seja santo, entenda nisso. Nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, mantenha as suas vestes limpas. O Pedro fala isso também, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 de Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em quê? Toda a vossa maneira de viver, de falar, de pensar, de agir, pensar, ninguém conhece. No passado éramos trevas.
Aí vivíamos, pensávamos, enquanto viajávamos, né? Aceitávamos uma família. Não, hoje não. Nós temos um Senhor que é onisciente. Nós temos um Deus, entenda bem, que conhece os pensamentos. Você respeita a onisciência de Deus, tem misericórdia, isso não vai prosperar não. Você, em todo momento, você observa e pratica. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Você não dá, não vai não. O Estevão não deu lugar ao diabo. O diabo queria que ele tivesse um ódio, tivesse uma raiva. Não, ele intercedeu e dias depois o Saulo de Tarso se converte e se torna o grande apóstolo Paulo, por causa da fé daquele homem, da intercessão. Oh, meu irmãozinho, quem está te apedrejando hoje pode ser uma grande bênção para o evangelho amanhã. É só você acreditar no poder de Deus e ser um intercessor e ser um praticante da palavra. Verdade. E temos que praticar, estamos vendo aqui, temos que ser santos, né, em toda a nossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. E isso é sempre, né? Em Mateus capítulo 24, versículo 13. Mateus 24, 13. Esse eu não dei no outro, dei no outro, em outros. 24, 13. Ele fala para nós assim: mas aquele que perseverar até quando? Até o fim, será salvo. Ele perseverou até o fim, o Estevão foi. É a mesma coisa você, até o fim, será salvo. É praticar sempre a palavra de Deus. Mas não é só a santidade não, em tudo. Não é só de pão que viverá o homem, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí eu estou dando o Salmo 92, dá forte, hein? Salmo 92, versículo 14. 92, 14. Na velhice ainda darão frutos. Não tem esse negócio que o pessoal às vezes diz, estás doendo aqui, está doendo ali, é coisa de velho. Que coisa de velho, irmão? Pratica, não vai prosperar em nome de Jesus, em todo o tempo. Tem outros que dizem, não, depois de velho a pessoa fica sem vergonha. Não fica não, fica com vergonha até o final. Não para com esse negócio, seja santo até o final da sua vida, até o último dia, quem perseverar até o fim. E pratique em todo o tempo a palavra de Deus. Pratique em todos os momentos a palavra de Deus. Vai falar mais para nós ainda. Ele diz, na velhice darão frutos, serão viçosos, que é isso? Fortes, né? E florescentes, serão brilhantes. Para quê? Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Verdade. Assim como ele manda eu ser fiel até a morte, ele também será fiel até a minha morte, a você também. Depois nós já vamos estar com ele, vivendo com ele para sempre. Mas aqui ele vai ser fiel. Então eu tenho que praticar tudo o que eu ouço. Assim como vem o pensamento, pecado não vai prosperar, está amaldiçoado em nome de Jesus, é a doença. A Bíblia diz que pelas feridas de Jesus fomos sarados. Então veio a doença, não vai prosperar. Você está amaldiçoada porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. E praticar a cura divina em tudo, pessoal. Assim como praticamos a santidade. Eu falei, um pensamento pode ser uma proposta direta. Você diz não, tanto para o pensamento como para a proposta. A mesma coisa é a doença. Pode ser um resfriado, pode ser uma pneumonia, pode ser um câncer que apareceu. Você pratica a palavra de Deus. Pratica, porque Jeremias, o profeta, ele fala um alerta sobre isso. Jeremias é um pouquinho aqui na frente, depois do Isaías, capítulo 12, versículo 5. Ele diz, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como competirás com cavalos? Basta para nós. Quer dizer, se eu não consigo competir com os homens, como é que eu vou correr com o cavalo que tem muito mais velocidade? Quer dizer, se eu não levanto 10 quilos, eu vou levantar 100 quilos? Se eu não tenho fé para amaldiçoar um resfriado, para repreender, começou, não, você não vai prosperar. O Isaías ensina aqui na frente, volta um pouquinho, capítulo 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenará. Seja mal pequeno ou grande. Então começou um mau pensamento, está amaldiçoado, Jesus só sabe o que está vindo aqui, isso aí não vai prosperar, está amaldiçoado porque eu sou do Senhor. A mesma coisa é a doença. Começou, disse, não vai prosperar. Qualquer árvore que você vê aí fora, ela já foi pequenininha, tão pequena que um passarinho com o bico ia tirá-la, mas hoje ela cresceu e deu raiz. A mesma coisa os médicos falam da doença, por isso temos que ter a prevenção, está certo com a idade, temos que vigiar mais, e vamos mais ao médico, né, uma vez por ano, por exemplo, a pessoa faz, dependendo da situação dela,
um ano, tem gente que é 6 meses, tem gente que é 2 anos. Ela faz o chamado check-up, vê se tem alguma normalidade, vê se está tudo certinho, se está tudo certo. E não é errado. Então a mesma coisa na oração. Sentiu alguma normalidade, viu alguma normalidade, entra em oração e diz: não vai prosperar em nome de Jesus. Pensamento de morte. Não começou logo pensando, começou um medozinho. Aí você não orou, tinha que orar. Não vai prosperar esse sentimento, esse medo, esse pânico, essa depressão, em nome de Jesus. É isso que nós temos que fazer. Então, praticar a palavra de Deus quando? Em todo o tempo. Não só, entenda bem, alguns, em todos. Quem quer dinheiro? Todo mundo quer, mas quem quer doença? Ninguém quer. Mas quem quer pecado? Às vezes quer. Não quero nada que é do diabo. Mas como é que eu sei que é do diabo? Fere a palavra, está fora do caminho. Então, observe, vamos voltar onde começamos para terminar essa parte. Salmo de número 106, eu tenho a colinha aqui, versículo 3. E ele diz, 106, 3: bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça quando? Em todos os tempos. Em todos os tempos ele pratica a palavra de Deus. Ele pratica nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Ele pratica na mocidade. Na mocidade, ele vai ser marido de uma só mulher. Ele não vai ser marido de uma mulher que não é mulher dele, que não é esposa dele. Deu para entender? Não. Aí ele pode ser chamado de bobo pelos outros. Não, ele pratica a palavra de Deus. A moça é a mesma coisa. Não vai ser mulher de ninguém, ela vai ser mulher do marido dela. Depois, casamento é casamento, namoro é namoro. Então a pessoa sempre observa a palavra de Deus, vai praticando. São os nossos jovens. É no negócio. Antes você tinha um jeito de ganhar dinheiro, ou não tem aquele negócio, né? Pessoa, no peso, na medida, tudo é honestidade, é santidade, é transparência, não tendo que se envergonhar. Daqui a pouco tem mais.